Professor Ranieri, boa tarde. O Santa hoje, amanhã, termina assim, o seu primeiro grande corredor de desafios na temporada, enfrentando times de Série A, times de Série B, um grande desafio pela Copa do Brasil, e vai pegar um Fortaleza já classificado, precisando não só do seu resultado para se classificar, mas também pensando em 3 jogos muito decisivos pelo Pernambucano, onde joga a vida para ter o calendário ano que vem e não depende só de si. A primeira pergunta é: qual o pensamento que permeia a sua cabeça e a do elenco sobre o que fazer para ter um time o mais competitivo possível para essa sequência? E a segunda é: há uma predileção por alguma das duas competições? Há uma priorização de algum dos dois focos nessa altura da temporada? O que não vai mudar é nosso foco sempre no próximo desafio, na próxima partida. Se esse jogo contra o Fortaleza nos condiciona a chegarmos à fase de mata-mata, vamos fazer de tudo para que isso aconteça. E depois de quarta-feira, depois de amanhã, aí sim, pensar no grande desafio que temos, e precisamos dar uma resposta para o nosso torcedor na nossa participação no Pernambucano. O Pernambucano hoje é prioridade, mas não quer dizer que eu largue a Copa do Nordeste por causa do próximo jogo de sábado. Pelo contrário, esses jogos que nós estamos vivenciando, principalmente na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, são jogos que nos estão dando suporte, nos estão dando casca para futuramente, nas decisões do Pernambucano, estarmos bem mais preparados para não acontecer o que aconteceu, infelizmente, no início, onde tivemos alguns resultados que foram adversos. Boa tarde, Ranieri. Ranieri, o jogo de amanhã é um jogo decisivo. Só a vitória interessa ao Santa Cruz. Então, pode ser que o Santa Cruz receba a provocação do adversário. Como é que o time está preparado para combater isso aí? Não cair do adversário, a questão de provocações. Porque, ultimamente, o Santa Cruz está fazendo jogadas bobas, que levando cartão vermelho, cartão amarelo, às vezes por reclamação com o juiz, reclamação por besteira. Então, o que fazer para se você está orientando os jogadores a não cair nessa? Primeiro, João, que a última expulsão, que foi a do Marcos Vinícius contra o Sport, foi mais uma situação de imprudência do que cair em provocação do adversário. Não vejo o Fortaleza com esse propósito amanhã de chegar aqui e ficar nos provocando, pelo contrário. Vejo o Fortaleza focado naquilo que nós vimos e estudamos nos últimos jogos, um time para frente, um time intenso, e essa situação de cair em provocação, nós estamos mais preocupados aqui, mais em ter um emocional forte para as decisões que vamos enfrentar. Essa é uma delas, e depois as 3 do Pernambucano. E quando se fala em processos emocionais, claro que entra também essa questão da não entrada em provocação, mas vejo isso como já ultrapassado e superado em outros jogos. O último jogo, como eu bem falei, do Marcos Vinícius, mais uma imprudência do que qualquer outra coisa. Ranieri, ontem se encerrou o ciclo de contratações para a Copa do Nordeste. Do Pernambucano, outra competição em que o Santa segue vivo na temporada, já havia se encerrado antes. Agora o foco talvez seja a montagem do elenco para a Série D. A gente sabe que há alguns jogadores que estão com contrato por se encerrar e que o Santa precisa de fazer algumas contratações e que tem algumas lacunas para fazer essa campanha na Série D, que pode ser ainda mais pesada do que seria caso não haja o êxito no Pernambucano. Você já pensa como pode ocorrer essa reformulação do elenco? Você, com a diretoria, já trabalha quais são as peças que vocês precisam pensar para iniciar a Série D? E se sim, quais seriam? Tenho a certeza que sim. Nós fizemos uma correria para contratar para o fechamento da janela do Pernambucano e agora também para o fechamento da janela da Copa do Nordeste. Tudo isso foi feito um processo de busca intensa, mas se teve muita negativa de alguns atletas que nós estávamos atrás, se teve também uma certa cautela em nós não apressarmos e não, calma, essa contratação aqui, temos que buscar mais informações, temos que estudar mais esse atleta para saber se atinge o perfil que o Santa necessita, que o grupo está precisando,
para acrescentar. Então essa busca está sendo muito difícil, sabe, cara? Muito difícil de verdade, ao ponto de que nós chegamos a um certo momento que não vamos trazer por trazer, senão vai só inchar e talvez não corresponda. Mas que já se está pensando em contratações para a Série D, sim. Acabei de vir da sala lá do Zé e do Rogério, onde já está quase concluída a contratação de mais um lateral direito. Então é esperar a conclusão dessa situação, mas esse aí já vai vir pensando na própria Série D, né? Mas agora é focar, sabe? Focar nessas situações de contratação e principalmente nesses jogos decisivos que temos, principalmente no Pernambucano. Mas que essa busca está sendo feita, sim, e que o torcedor tenha paciência, que está se usando de um critério ainda maior para não errarmos e jogarmos algumas possibilidades para uma situação que não queremos, que é na condição de errar. Ranieri, ainda a respeito da pergunta do colega aqui, sobre a contratação para a Série D, a gente sabe que é muito difícil um jogador da Série A, Série B, até Série C, vir para o Santa Cruz, para jogar uma Série D. Então, por que vocês, isso é uma opinião minha, eu queria saber a sua também, vocês não fazem uma análise desses times que estão na Série D e quem vê quais são as posições dos melhores jogadores e você trazer? Porque eu acredito que o Santa Cruz é um dos mais fortes aí da Série D. Um jogador está em um time menor, vai querer vir para o Santa Cruz. João, acho que não precisa ir tão longe atrás de todos os times da Série D. Então, você pode também olhar aqui para o próprio Pernambucano, que é o primeiro, eu acho que é a primeira prateleira que nós temos que olhar em relação aos times que estão chegando, que estão desempenhando um bom futebol, e alguns atletas estão se destacando. Então, até esse público aqui, esses atletas que nós estamos convivendo, esses caras estão sendo monitorados, estão sendo observados, para justamente ter a condição de trazê-los, porque aí sim é uma condição mais facilitada. Mas também falar para você que tirar time de Série D para trazer para cá não é tão fácil, não, precisa de dinheiro. Dinheiro que não é qualquer clube hoje que faz um contrato de Série D e que ele libera de graça para a Série D, ele não vai liberar. Então até isso também esbarra na condição financeira. Professor, perguntar sobre o seu trabalho. Começou com a reapresentação dia 14 de novembro até hoje. Quanto você vê de evolução no grupo em relação àquilo que você pensa de um time ideal? Quantos por cento, né, estaria exatamente pronto na sua visão de técnico? Cara, na verdade eu vejo uma queda. A gente começou bem nos 2 primeiros mata-matas. Apesar de alguns maus resultados ali no início do Pernambucano, Afogados, o próprio Náutico, que foi a sequência que eu lembro, ali nós fizemos bons jogos dentro do Arruda. A sequência foi atrapalhando um pouco, a ausência devido à lesão do próprio Daniel também foi outra questão que limitou algumas situações. E confesso que em relação ao meu trabalho, nós precisamos melhorar. Eu sou bem sincero em relação a isso, porque o treinador ele vive de resultado. Às vezes você não joga tão bem e o resultado é favorável. Eu vou dar um exemplo, o primeiro tempo contra o Sampaio não foi tão bom, o segundo já foi um pouco melhor e nós ganhamos o jogo. Fizemos um jogo muito acima contra o Ferroviário e o resultado não veio. Então, o meu trabalho vai ser sempre direcionado ao resultado. E como o resultado não está vindo, é claro que há uma certa rejeição, que é normal, seja de torcida, seja de qualquer pessoa. Mas que o torcedor e quem está aqui dentro é sabedor de que se há uma busca para melhorar, sim, sendo que também eu esbarro numa situação chamada maratona de jogos. Eu não tenho condição de treinar para ajustar alguns erros que está acontecendo, para justamente ter uma melhoria, um desenvolvimento melhor da equipe. Então, é ter paciência que a coisa vai andar, com os resultados positivos que nós almejamos agora nessa sequência, possam fazer com que o nosso rendimento melhore e que o nosso trabalho seja bem melhor avaliado. Professor, o Fortaleza vai ser o segundo time de Série A que o Santa Cruz terá pela frente, né, nessa janela dessa maratona. A gente sabe que times nessa janela do futebol brasileiro têm um poder econômico maior, têm mais força de trazer grandes nomes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre qual a sensação que o senhor tem no seu elenco
O senhor acha que há uma motivação a mais para enfrentar um time como Fortaleza, projetando um jogo que pode ter casa cheia amanhã? Cara, o meu elenco para jogar um jogo como esse, não tenho sombra de dúvida que ele está super motivado. Ele está super motivado por estar enfrentando um time de Série A. Ele está super motivado que um jogo desse traz valorização profissional. E a motivação maior ainda, sabe qual é, cara? É que aqui, depois do resultado da forma como foi o empate como Sport, a gente vê uma possibilidade de trazer a torcida ainda mais para o nosso lado. E é aquilo que eu pedi depois do jogo contra o Sport, que sem o nosso torcedor do nosso lado, a coisa vai ficar ainda mais difícil. E eu acho que essa motivação aí, a vinda deles em massa, eles nos apoiando e acreditando no processo, isso aí vai dar a reviravolta que queremos aqui dentro do Santa. E é a motivação que nós também procuramos nos prender e nos abraçar e direcionar.